Boa tarde, meus amigos, meus companheiros de caminhada. As minhas cordiais saudações neste sábado, 16 de maio de 2020. Estamos separados fisicamente, mas o pensamento liberto, com certeza, viaja constantemente buscando a imagem de cada um de vocês, a fim de minimizar a saudade que é muito grande. Neste momento, que considero muito especial, rogamos ao Senhor da vida que nos conduza nessa reflexão, que tem como tema presença divina, extraída do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. Por esta razão, é oportuno este momento para externar imensa gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos permitido realizar, dando-nos a chance de continuarmos juntos e refletirmos acerca de conteúdos evangélicos, proporcionando a todos uma conexão mental com propósitos enobrecedores, suavizando as aflições e o distanciamento temporário. Gratidão a Deus por sermos instrumentos envolvidos por Ele em eflúvios de paz, serenidade e harmonia, contribuindo para serenar e mudar a psicosfera da Terra, ora impregnada de dores e de aflições. Mergulhados mais uma vez nesses eflúvios de amor e bênçãos renovadoras, externemos a nossa gratidão aos benfeitores amigos, dirigentes espirituais da nossa casa de oração Cristo Redentor, especialmente aos queridos irmãos do Caminho do Senhor, diretor espiritual desta tarefa, irmão Anselmo da Luz, o nosso mentor espiritual, e ao nosso querido jovem, que com a sua força e coragem construiu a nossa casa para nos receber com os braços abertos. Em um certo dia, junto a Jesus, não muito distante, estender as suas mãos vigorosas, nos resgatando das sombras que nos envolviam, a fim de podermos prosseguir a jornada evolutiva em busca da renovação espiritual. Naquele importante resgate, tendo cada um a seu tempo recobrado a consciência, erguemos a nossa cruz sobre os ombros e decidimos, então, trabalhar com afinco, renunciando a nós mesmos, esquecendo os velhos valores concebidos pela ignorância espiritual da qual éramos portadores. Estamos refazendo um novo caminho, buscando o aperfeiçoamento moral, agora, porém, assegurados e fortalecidos pela presença divina em nossas vidas. Meus amigos e meus irmãos, este momento é de muita alegria e emoção muito grande, que invade o meu coração por poder contribuir de alguma forma com as lições do mundo maior, que traz o fortalecimento às nossas almas, minimizando as inquietações do momento. Eu pediria para vocês agora permissão para ler a mensagem contida no livro já mencionado, Presença Divina, onde o benfeitor espiritual começa dizendo: pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e de ódio.
Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará assim com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas reconheceremos frutos visíveis e imediatamente aproveitáveis de sua presença sublime na criatura terrestre, desta ou daquela posição que esteja também com ele. Essa mensagem, meus amigos, mesmo tendo sido publicada pela sua primeira vez em 1964, portanto, 56 anos, ela é muito atual. Pelo aquilo que nós estamos acostumados agora, no século XXI, no ano de 2020, as aberrações que estamos vivenciando, mesmo em momentos de pandemia, cujo objetivo, nos asseguram os espíritos, era para que pudesse no homem despertar a sua compaixão, aumentar a sua caridade, a compreensão, a tolerância e amarmos-nos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Entretanto, podemos observar que tem sido muito difícil este momento atual. É como se o planeta Terra estivesse a ser sacudido violentamente por gigantescas mãos, pois ao lermos diariamente os noticiários de jornais, ao nos depararmos com as cenas trágicas apresentadas na televisão, bem como ao ligarmos o nosso rádio, colocamos-nos diante dos mais diversos tipos de manifestações do comportamento humano no mundo inteiro. Reclamações, apelos de violência, conflitos políticos entre as nações e até mesmo entre simples dirigentes de instituições que ameaçam abandonar os seus postos de serviços nesses momentos de crise, aonde se faz necessária a contribuição profissional, espiritual de cada um ser. Eles abandonam a sua arte, que Deus lhe deu a capacidade de servir ao próximo, se a sua vontade não for satisfeita. Eles lançam verdadeiros dardos venenosos por gestos e pensamentos em meio a essa situação dolorosa, impregnando a psicosfera do planeta, pois as maiores chagas da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho, ainda prevalecem fortemente na maioria da humanidade que se encontra em verdadeiro desalinho e desacordo com as leis de Deus. A dor sempre está presente aqui e ali. As famílias estão desarmonizadas, a juventude em inquietações, o abuso constante dos sentidos, a fuga desses jovens pelo suicídio e pelas drogas ilícitas são as formas mais recorrentes da atualidade, pela ausência da fé e da presença divina nos lares e na sociedade como um todo. Portanto, as repercussões infelizes dos atos indignos da conduta humana são claramente visíveis, levando-os aos desequilíbrios emocionais quase que durante toda a sua existência. Para que melhor possamos compreender, é necessário que façamos uma viagem aos primeiros momentos da evolução espiritual do homem, ressaltando que ao ser criado por Deus, recebemos um presente do qual
somos por ora incapazes de avaliar em toda a sua plenitude e grandeza. Deus nos presenteou, meus amigos, com a imortalidade. E isso significa que a eternidade nos aguarda. Somos, pois, espíritos imortais. Nós ainda não conseguimos entender a dimensão desta questão da imortalidade da alma. E os homens vivem no terra a terra, no dia a dia, conflitando, buscando para si aquilo que não lhe pertence, buscando para si os valores temporais, esquecendo-se da necessidade de internalizar os ensinamentos de Jesus, porque nós somos filhos de Deus, portanto, temos a essência divina dentro de nós, que precisa mais do que nunca ser trabalhada para podermos buscar quanto antes, enquanto há tempo, aproveitando que o planeta Terra está em mudança constante para ser um planeta de regeneração. No futuro próximo, podermos reencarnarmos e sermos, então, ainda moradores deste planeta, onde o bem prevalecerá. Mas desta forma, podemos concluir que estamos de um imenso desafio à nossa fé. A coragem grandiosa que o Evangelho tem nos proporcionado crescer dentro de nós mesmos, desde que saibamos corresponder à esperança que o Cristo colocou em cada um de nós, plantando a semente do amor, plantando a semente da esperança, para que pudéssemos regar pouco a pouco e sabermos avaliar a nossa conduta e perseverando até o fim no caminho do bem. Observamos no mundo atual dois modos diferentes de postura que o homem atua na sociedade e na vida em geral. Primeira, a do homem comum, que tudo espera de Deus, continuam na inércia e na preguiça, nada fazendo para melhorar o cenário do mundo. É a posição normal do indivíduo oportunista, que se acredita superior e inteligente, pronto a tirar proveito das fraquezas, dos fracassos dos outros, tomado pela cegueira espiritual de que Deus está ao seu lado, provocando e incentivando a ser vivo, esperto, levar vantagem em tudo, sobre quaisquer circunstâncias. Imaginemos a cegueira espiritual desse comportamento humano. Essas são características dos homens que desconhecem os mecanismos da vida em sociedade e do objetivo da reencarnação. Existe em nós a esperança da regeneração dos conceitos equivocados. Um dia, em existências pretéritas, éramos adeptos desses mesmos valores e hoje, consolidando a presença divina em nossas vidas, nos desvencilhamos destas mazelas torturantes e, renovados pelo amor, conquistamos a liberdade para novas escolhas e novos olhares diante da vida. As reencarnações sucessivas nos oportunizam essas mudanças de comportamento. Libertos, ainda que parcialmente, dos desenganos e dos desatinos, compreendemos melhor o sentido da vida. Trabalhamos incessantemente com o objetivo de conquistar a nossa tão sonhada iluminação espiritual. Como podemos perceber, uma grande parcela da humanidade ainda se encontram inertes, inoperantes, sem mudar nada nas suas vidas. Passam tão rápido que às vezes desencarnam e nem sabem que desencarnaram. Continua vivendo no terra a terra. E a segunda forma de vida é a do homem espírita, que quando evangelizado é aquele homem que rege os seus atos diários,
que vive integralmente segundo as orientações de Jesus. Esses homens, julgo eu que aí nós nos enquadramos, sabem que o processo de modificação do mundo não é tarefa do Senhor do Universo, mas do próprio homem, que atento e disciplinado busca seguir os ensinamentos cristãos, refletindo assim sua conduta particular na melhoria da qualidade de vida em todo o universo. Por conseguinte, o homem espírita deve aceitar como desafio a oportunidade de trabalho. O panorama doloroso que se apresenta pela pandemia do coronavírus, prontificando-se a oferecer sua contribuição de fé, coragem e trabalho para a transformação moral e espiritual desta maravilhosa morada de que Deus nos ofereceu, que é o planeta Terra. Faz, então, meus amigos, necessário que a confiança e a presença divina estejam plantadas em nossos corações, em nossas vidas, e que possamos alimentá-las a cada dia com as nossas ações, crescendo e iluminando as nossas mentes. Pois a cada dia tem uma lição. A cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares e milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. A intolerância, a intemperança mental carrega para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios para a nossa organização biológica, transformando-nos a existência num rosário de queixas, preguiças, enfermiças e doenças, obviamente, de todo o corpo e de toda a mente. Por tudo isso, jamais deveremos esquecer de evocar a presença divina em nossas vidas. Deus não nos deixa sós em nenhum momento, e pela sua bondade infinita, desde os primeiros dias das nossas existências, também nos ofertou, por misericórdia, um amigo bondoso para nos acompanhar durante nossa trajetória evolutiva. Esse anjo bom, bem próximo de nós, está a todos os instantes sussurrando aos nossos ouvidos o caminho que devemos seguir, pois vacilantes que somos, tendenciosos por excelência ao cometimento dos equívocos do passado, eles nos abraçam amorosamente e fortemente, muitas vezes sem percebermos, nos envolvem para que renovemos os pensamentos e dessa forma faz com que a presença divina se instale pouco a pouco em nossos corações. Esses seres queridos sofrem junto conosco. Eles são os nossos anjos guardiões. Estão, neste momento, felizes por nós, mesmo com este distanciamento e o fechamento da nossa casa de oração, momentaneamente, por força das circunstâncias, continuamos celebrando o nosso dever a cumprir. Continuamos unidos pelo pensamento, pela oração, caminhando neste turbilhão de incertezas em que as facilidades do mundo nos convidam constantemente ao equívoco e ao infortúnio. Então podemos pensar diferente agora. Pensamos nas palavras de Jesus, nos asseverando de que, se os nossos olhos forem bons, o teu corpo será luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, meus amigos e irmãos,
Não nos afastemos da oração. Busquemos na elevação espiritual contribuir com o universo, trazendo luz e esperança aos aflitos. Aproveitemos a oportunidade para refletir o que verdadeiramente estamos fazendo das nossas vidas. Roguemos, pois, ao Senhor a sua presença constante, a fim de podermos superar as nossas dificuldades, iluminar as sombras que ainda insistem em obscurecer a nossa caminhada. Façamos brilhar a nossa luz. Sejamos, quando nada, pequeninos pontos luminosos em constante crescimento espiritual. E Joana de Ângeles tem uma frase muito importante que eu gosto sempre de dizer: vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Meus amigos, meus companheiros de caminhada, a quem eu tanto amo, quem eu tanto gosto, neste momento eu me vejo no salão doutrinário, repleto de luz, aonde eflúvios descem do alto, caindo sobre nós, fazendo com que a presença divina, neste momento, se faz os nossos corações inundados de amor e de esperança. Modifique em nós, se ainda há algo de equivocado nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Isso é um momento importante de aproveitarmos para repensar como estamos caminhando diante da vida. Este momento de pandemia, ele veio, de uma certa forma, para fazer uma limpeza espiritual na Terra. Serão acometidos pelo coronavírus aquele que Deus determinar, segundo a sua capacidade, a sua necessidade evolutiva. Muitos serão curados, muitos serão levados de volta ao plano espiritual. Nós não sabemos absolutamente nada a respeito do dia de amanhã. Por isso, juntemos as nossas forças, os nossos pensamentos, os nossos corações amorosos para vibrar por todos aqueles que partiram, por todos aqueles que estão na frente, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares, por todos aqueles que mantêm uma instituição hospitalar funcionando, arriscando as suas próprias vidas e a dos seus familiares, para que aqueles não sucumbam por nossa responsabilidade. Nós temos o dever moral de ajudar ao Criador nesta tarefa que Ele colocou para nós como prova da nossa consciência, da nossa fé, da nossa condição e da nossa capacidade de amar ao próximo. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de paz, de harmonia, que possamos mais tarde, durante o repouso do nosso corpo físico, nos encontrarmos nos altiplanos e continuarmos as lições desta tarde, desta forma, dirigidas pelos professores, pelos amigos espirituais, trazendo para nós novas lições, novos sentimentos, renovando a nossa esperança. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Obrigado a todos.